Vamos abrir o trabalho, eu vou explicar uma coisa a vocês aqui muito interessante. Eu quero que vocês aprendam. Faça o que eu faço, vocês vão se dar tudo bem. E se não fizer, também não se dá. Porque eu nem vim aqui. Porque a realidade é essa. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos aqui mais uma vez, falando do Deus vivo, do Altíssimo, de Todo-Poderoso. Que Deus abençoe, que Deus ilumine esse trabalho, que o Espírito de Deus faça da gente um instrumento grande de paz e de alegria. A paz do Senhor Jesus seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, ontem eu estava orando por vocês à noite, tudo, o irmão cantor, Deus começa a me mostrar assim, pressão, Deus começa a me mostrar aquelas pessoas que marcam ela por ele ali, por o que mais precisa, naquela hora, por essa menina aí. E naquela hora, eu pedi a Deus, Senhor, eu não aguento mais tanto sofrer, tanta dor. Ontem eu passei o dia de dor. Agora a dor daquele jeito, eu acho que nem para a mulher ter paparia, se ela tiver uma dor maior do que aquela, ela escapa. Eu sei que paparia, a dor é grande. Aí, falando com Deus, falando, que você pode falar com Deus. Vocês podem falar com Deus. Pega a cadeira ali mais na frente. Boa noite. Vocês podem falar com Deus. Vocês só que pega a cadeira aí. Vocês só é vocês quererem. Deus está para nos ouvir. Aí eu perguntei a Deus, Senhor, por que é tanta coisa? Ele disse, olha, não adianta você fazer voto, não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta, escuta, irmãos, eu sei que você está tentando aprender mais coisas. Não adianta você estar cantando, louvando, não adianta. E Deus falando comigo, eu escutando. Se você não obedecer à lei, se você não obedecer à lei de Deus, você pode entrar onde você quiser. Você não recebe sua vez. Agora, na hora que você passar a respeitar a lei de Deus, respeitar o sábado, respeitar os seus irmãos, amar o seu pai, respeitar o seu pai, a sua mãe, você vai ter um grande dia na vida. Pode parar tudo. Se você não fizer isso, a lei, você tinha uma lógica. Abraão não era um homem de Deus? Moisés não era um homem de Deus? Na hora que Moisés não obedeceu à lei de Deus, foi o que aconteceu? Bora lá outro. Salomão não era um homem de Deus? Mas o que foi que Deus disse a Salomão? Não queira outra mulher que adore outro Deus. Foi que Salomão aconteceu. Vamos lá, outro, Davi. Davi não era o coração de Deus, mas Davi mandou matar Urias para ficar com a mulher dele. Davi lascou-se. Então, ó gente, eu estou abrindo os olhos de vocês e pedindo a vocês, cadeira para aqui, tem que faltar faltando cadeira. Então, lá atrás tem meio muita cadeira. Então, o que eu quero dizer a vocês é isso. Está vendo ela ali? Estava esperando a senhora mesmo. Pega a cadeira aqui, traga para cá, bota aqui. As duas. Está vendo aí? Está vendo aí? Vocês estão vendo, não estão? Não, aí não. Botam aí.
Ó, preste atenção. Vamos ouvir o Evangelho, vamos entender quem é Deus, e vocês vão ter a atenção de vocês. Isso, eu mesmo parei de jejuar hoje, parei. Vou passar a obedecer a lei de Deus. Porque você mora dentro da sua casa, você não tem a casa de vocês? Se a senhora que é mãe, essa aqui que é mãe, aquela dali é mãe, muita mãe, tem aqui os pais. Se não botar uma ordem dentro de casa, o que é que vai acontecer? É a lei que vocês querem para a família de vocês. Concorda? Está aqui, bora lá. Jesus é tradição dos anciões. Os fariseus, ontem aqui eu fui pregar quase no prego, o seu espírito aí, minha Tanazana aqui. Você não estava que eu estava errando? Fulano, era ele que estava. Os fariseus, alguns escribas vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. E eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras. Isto sim, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comia sem lavar cuidadosamente das mãos. Presta atenção, meninos. Tira esse cachorro daqui de volta. Quando voltam da praça, não comem sem lavar. Há muitas outras coisas que receberam para observar com que lavassem do corpo. Jaru, vasos de metal e canas. Fariseus e os escribas perguntaram a Jesus. Hoje, quantos fariseus tem nesse Brasil? Quantos fariseus tem nesse país? Quantas pessoas tem nesse país brincando com Deus? Vocês estão sabendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Hoje deu 60 graus abaixo de zero. Já morreu centenas de pessoas. Vocês acham que isso é o quê? Vocês acham que isso é o quê? Castigo. E Deus pesa a mão. Olha, gente, eu não peço a vocês, já nunca pedi nada a vocês. Quem disser que eu pedi é mentiroso. Quem já viu pedir alguma coisa a vocês? Não, já pedi? Peça algum que eu gosto. Olha, fulano, me ajuda aí, não é? Mas para pedir aqui dentro da igreja, não, me ajuda. Já viu uma vez eu fazer isso? Você tem que fazer isso para mim. Quem já viu isso aqui dentro da igreja? O meu vejo é fazer aí na igreja. Faz uma festa, faz isso, faz aquilo. Eu só tenho a um para pedir isso. Nós só temos a um. Quem é? Deus. Não é Jesus. Vocês estão tudo enganados. Porque Jesus ele veio para Israel. Ele não veio para nós. Quando ele diz, porque os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras. Tradição de quem? Dos anciões. Quem é os anciões? Os padres, os sacerdotes. Ele não vive com a tradição de Jesus, de Deus. Vive? As igrejas aí vivem o que Deus manda, o que Deus fala? Responda. Não vive. Não vive.
Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Ó, Jesus chamou de quê? Hipócritas. O que é a palavra hipócritas? Burros, bestas, idiotas. Como está escrito: este povo me honra com lábios. O que é que eles fazem? Dentro das igrejas, fica gritando, berrando, dizendo que está falando com Deus. E Deus não está o quê? Ouvindo. Quando ele diz: mas o seu coração está longe de mim. Olha. Por que o coração está longe de Deus? Você sabe responder, cabeleireiro? Porque não está fazendo a obra para Deus. Ontem um disse a mim lá, eu fui comprar, eu estava sem óleo, sem dinheiro, aí um irmão mandou R$100 para mim. Aí eu botei 7 litros de óleo no carro e fui comprar uns galetas aqui para casa, um negócio, e conversando com o irmão porteiro da coisa. Ele é Tiago, né? Tiago. Aí ele olhou para mim e disse: eu gostei do senhor. Ele disse: se eu ver essa Bíblia, senhor Tiago. Eu digo: tá bom. Me diga uma coisa, Tiago, por que vocês cantam tanto dentro da igreja e não lê a palavra de Deus, não explica a palavra de Deus? Eu não entendo. Ó, diz: lê aquele versículozinho ali e já chama: irmão, vem cantar, careca, vem cantar tu, vem cantar cantor, vem cantar fulano. Passa 2 horas fazendo isso. E a palavra de Deus foi para onde? Hein, Pitor? Quer vir cantar aqui, Pitor? Não sei cantar. Tu quer vir baixinho cantar? Aqui nós temos todo som. Aqui tem um cantor aí, o forrozeiro. Mas isso não está dentro dos padrões bíblicos. Quando ele diz: eu em vou me adorar, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos de quê? Humanas, não são de Deus. E nós aqui estamos pregando a Bíblia. Nós não saímos para. Rejeitando o mandamento. Ó. E rejeitando o mandamento de Deus. Foi o que eu falei nesse instante. Foi que Deus falou a mim. Porque se você não obedecer a Deus, nem Ele, você não é curado, você não recebe financeiramente nada, você não vai ter vida de nada. Pode esquecer. Pode esquecer. Porque Deus não é boneco e nem faz de boneco para ninguém. Olha quando ele diz, ó. Rejeitando o mandamento de Deus, rejeitando, vocês guardam a tradição humana. Guarda o quê? O que os humanos mandam, né? O que eles falam. Mas Deus vai ficar onde? Né, Júnior? Não é não, Luiz? Não é complicado? Não é? Agora vocês estão tendo uma chance. Não se converte e não busca Deus que não querem. Mas a chance vocês estão tendo aqui dentro. De ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando ele diz, ó. Disse-lhe ainda, você sempre encontra uma maneira de rejeitar o mandamento. Ó. De Deus. Olha isso. Mandamento não pode ser pregado não, porque nós estamos vivendo o período de Jesus. Mas aqui eu estou pregando, pô, é o período de Jesus, que é o Novo Testamento.
Eu não estou pregando aqui o Velho Testamento, não. O Velho Testamento já foi. Quando ele diz assim, ó, para guardarem a própria tradição, quer dizer, eles guardaram o quê? A própria tradição deles, que eles tiveram, vieram lá de trás, ó. O imbecil disse a mim, não, mas nós temos que adorar Jesus, porque Jesus é que veio. Mentira sua, Jesus não veio para nós não, porra. Jesus veio para Israel. Jesus não tem nada com a gente. Jesus opera na nossa vida porque ele é filho de quem? De Deus. A Bíblia diz, honrar teu pai e tua. E Jesus deixou de honrar pai e mãe? Não deixou. Pois Moisés disse, ore o seu pai e a sua mãe. Não, honre o seu pai e a sua mãe. Quem maldiçoar o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Está vendo, filhas? Está vendo, rapazes? Vocês estão vendo? Quem falta respeito ao pai e à mãe, vai morrer, viu? É punido de quê? De morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, ajuda que vocês poderiam receber de mim e cobrar isto, é a oferta do Senhor. Olha, está vendo você? Vendo? Isso é para você. Deus dá a lapada assim na hora, para o cara se orientar. Se oriente se quiser. Quando ele fala comigo, eu digo, é para mim, você já viu dizendo, já? Quando ele diz assim, ó, então vocês dispensa de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus. Quer dizer, você deixa de fazer as coisas para o seu pai e sua mãe, invalidando o quê? A palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e faz muitas outras coisas semelhantes. Pois é, eu fui criado dentro da igreja católica. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fui sacristão de padre, tomei muito vinho dentro da igreja, comi muita horta, comia de mão cheia. Aquilo não vale nada, aquilo ali é nada, é a mesma coisa. Porque Deus disse, Jesus disse o quê? Pegou o pão, partiu e disse, este daqui é o meu corpo, dado a vós. Quer dizer, ele deu a quem ali? Aos 12 apóstolos. Não foi para a gente, não. Pegou o vinho e disse, aqui é o meu sangue derramado por vós. Então, você tem que ouvir a palavra, tem que entender a palavra. Está ouvindo, Luiz? Está ouvindo? Convocando a outras vezes a multidão, Jesus disse, escute todos e entendam. Jesus mandou o quê? Escutar, porque ele estava pregando o que Deus estava mandando. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Não existe nada, você pode comer o que você quiser, não lhe contamina em nada, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Sai da onde? Da boca. Quando ele diz assim,
Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Quando entrar em casa, deixe a multidão, os seus discípulos, o interrogarem a respeito da palavra de Jesus e disse: para que essa zoada? Veja se eles estão falando 1 minuto da Bíblia. Está falando o que ele quer. Não é o que a Bíblia está mandando. Porque a mesma palavra daquela ali está dentro da Bíblia. Quando ele diz assim: então vocês também não entendem e não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminá-la, porque não entra no coração, mas no estômago e depois é eliminado. Como eu vim do candomblé, como já falei a vocês, eu tive muito conhecimento, muito. Eu sei muito mais do que você imagina. Eu ainda tenho alguma coisa que eu trazendo aqui pela Bíblia, eu vou traduzindo aquilo e vou fazendo alguma coisa que pode tentar apaziguar aquele negócio. Mas está errado. Não pode. Tem que ser o que está aqui, ó. A Bíblia diz que não pode tirar nem um tio e nem um versículo. Assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque dentro do coração das pessoas que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, E aí, povo? Os frutos, os homicídios, os adultérios, os avarezas, as maldades, o engano, a libertagem, a inveja, blasfêmia, orgulho, a falar de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Quer que eu repita? Quer que eu repita? Quer que eu repita? Vou repetir, porque tem muita gente que tem a língua aqui maior do que o povo. E isso é errado. Quando ele diz assim, porque dentro do coração das pessoas que produz os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, quer dizer, muita gente está assistindo aí esses filmes de pornô, arrochado, aí. Os frutos dos homicídios, quer dizer, aqueles que matam, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, libertinagem, a inveja, a blasfêmia e o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm dentro e contra mínima pessoa. Eu não falei a vocês, o cara me falou 2 minutos, nada, já botou a pessoa para cantar. Está vendo aí? Essa palavra de Deus está sendo pregada? Nunca. Não, bicho. Bora lá. A mulher Ciro, Fenícia, levantando-se Jesus e saiu dali e foi para as terras de
Sodom. Tendo entrado em uma casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No instante não poderia ocultar, porque as mulheres cujas filhinhas estavam possuídas de espíritos imundos. Está vendo, moço? Está vendo, tá? Está vendo, moça, senhora? E ninguém está aqui, ninguém aqui é santo, não. Todo mundo já passou. Do lugar ouviu falar a respeito de Jesus. Veio a seguir, ajoelhou aos seus pés dele. E essa mulher era estrangeira, de origem sírio, feminícia, e pedia a Jesus que ele expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: aí a gente conversa aqui, a gente fala, né, moça? Aí entra aqui e sai aqui. Tudo que eu estou fazendo aqui, para pouca gente serve. Porque não quer ouvir a verdade. É por isso, veja aí, se Deus está falando de Satanás. Ele está falando em espírito o quê? Imundos. Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Está vendo aí? Não é sério. As mulheres responderam a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. E o demônio já saiu da sua filha. Quer dizer, tudo que tem na terra é de quem? De Deus. Nada é da gente. Não adianta ser besta porque tem um carro, tem uma porcaria de uma casa, que tem uma propriedade, se acha que é importante. Não é nada, você não tem nada. Quando ele diz assim, quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Aí eu pergunto a vocês, demônio existe ou não existe? Espírito existe ou não existe? Aí você vai alimentar na casa do macumbeiro um espírito. O que é que você vai querer daquele espírito? Você acha que ele vai te dar o quê? Ele te dá com a mão, porque ele dá, eu sei que ele dá. Não adianta mentir, mas tira com as duas mãos e com os dois pés. Depois você está no meio da rua podre, fedendo. Sem valer o quê? Nada. A cura de um surdo e gago. De novo Jesus se retirou-se da terra de Tiros e foi por Sodom, até o mar da Galileia, através da território de Damasco. Então lhe trouxeram um surdo, gago, suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando-lhe da multidão, partiu, pois, o dedo aos olhos dele
e depois cuspiu, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, e diz: abre-se. Quer dizer, gente, o problema de vocês, o nosso, não vou dizer só de vocês, não vou contar a sanidade minha. E talvez eu seja o mais pecador. Porque a Bíblia diz: melhor você não conhecer do que conhecer e não praticar o que é certo. Apesar que eu procuro praticar o que é certo. Mas na humanidade que nós estamos, você pratica o que é certo, termina o quê, cara? Errado. Certo, moça? Parabéns. Está vendo, moça? Você está vendo, casal? Eu gosto muito de você, jovem. Você sabe que eu gosto. Eu queria que Deus te desse uma pisa, só uma pisinha. Eu queria que Deus pegasse uma menina dessa, que nunca ouvia a verdade, desse uma lapada, como ele já deu em mim. Que eu me urinei todinho. Aí você ia começar a respeitar, saber quem é Deus. Porque Deus não tem misericórdia de quem? De ninguém. Certo? E logo os ouvidos do homem se abriram, logo os ouvidos do homem se abriram e impedícia da língua se soltou. E ele falava sem duvidar. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais ele divulgava e ficava muito admirado e dizendo: todo ele tem feito muito bem, faz até o surdo e ouvirem e os mundos falarem. Serve de quê isso? Serve de nada. Mas serve de quê? Se o país não tem democracia, muito abestalhado. Eu já toquei nisso. Naquela época tinha homem, mas hoje tem uma merda. Ó, nem força tem para tocar. Naquela época que nós tocávamos, menina, as casas abalavam. Sabe quantos músicos era na minha banda? Sabe quantos instrumentos era? 300. Era uma banda de fanfarra do Colégio Diocesano de Garanhuns. Ó, tem uma corneta tocando, uma sopa, né, João? Não é sopa? Segunda multiplicação dos pães e do peixe. Vocês acham que Deus não multiplica as coisas de vocês, não? Mas se vocês dizem: eita, estou ruim, estou pior, as coisas vão estar dando troncha, e Deus não vai mandar. E Deus manda para a gente aqui todo dia. Eu me aperreio, porque eu tenho vários filhos, né? Qual é o pai responsável que não se ajuda? Naquele dia, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e algum deles vierem de longe. Olha, gente, nós observamos o que é as coisas de Deus. Escute, moça. Ei, escute, preste essa criança. Isso é uma palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada, você tem que ouvir. O respeito está aí. Israel
ele, ainda hoje, eles têm o respeito maior no mundo a quem? A Deus. E são tudo ricos, né? Vê se você vê um realista lá pobre, não existe. Mas os discípulos responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Ó, eles próprios andando com Jesus e não acreditavam. É como vocês. Como é que vocês vão acreditar em Deus se vocês não viram obra? Eles vendo não acreditam, quanto mais nós. Tem que ter muita fé, muita obediência. Fé não. Que fé sem obra não vale o quê? Nada. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Ele respondeu: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando-se os 7 pães, partiu-se, pois ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que este distribuísse, repartindo-lhe entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-lhe, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços restantes, recolhidos 7 cestos, e foram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu e logo seguiram, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, e foi para a região de Damasco. Ó, gente, presta atenção. Olhe, preste atenção à palavra de Deus, como ela é pregada. Ela prega muito mais em parábolas, para você ficar quase sem entender. O pedido por um sinal. Quantos de vocês já pediram o sinal de Deus aqui? Deus, me mostra um sinal. Como é que eu vou sair disso? Vamos lá. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. Quem? Fariseus. O que é que o Brasil tem muito hoje? Fariseus. E tentando-lhe, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Jesus arrancou o quê? O que, minha gente? Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito gemido e disse. Jesus arrancou de dentro dele, do espírito dele, povo. Presta atenção à pregação. Jesus era um homem como qualquer outro, como qualquer um da gente. Ele tinha espírito, com ele aqui está escrito espírito de letra minúscula. Quando é Espírito Santo, é escrito com letra maiúscula. O que aconteceu? Porque essa geração pede um sinal. Em verdade lhe digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Como é que vocês podem ter um sinal de Deus se vocês não servem a Deus? Se vocês não fazem a vontade de Deus, como é que vocês vão ter? Pode ter sinal? Não, porque nós somos desobedientes a Deus. Nós saímos daqui, chega ali, já escuta uma besteira de um, já chega ali, escuta uma besteira de outro, e vocês esquecem o que foi prego na palavra. Estou errado? Não é assim? Porque aí tem muito profeta. Aí na rua tem profeta demais.
E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento dos heredeus. Ora, os discípulos se esqueceram de lavar. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão no barco e não tinha consigo senão um só. Jesus preveniu, dizendo: fique atento e tome cuidado com os fermentos dos fariseus e com os fermentos dos herodeus. Quer dizer, eles eram fermento ruim, coisa ruim. Está cansado, Júnior? Dormiu? Presta atenção. Muita gente está levando isso aqui na brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é a coisa mais séria que pode existir na face da terra, a leitura bíblica dessa. Porque os espíritos imundos, eles estão pinotando aí de raiva. O que eles estão dizendo? Esse homem está botando no meu povo que eu sirvo a mim, jogando a palavra do santo. O que é que eu vou fazer para destruir? Ou não é? Bora lá. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso, porque não temos pão. Para eles mesmo em si, Júnior. É como muitas vezes aqui eu falo a você. Nós não podemos discutir. Nós não podemos, porque ali está se levantando o espírito para se desmoralizar aquele povo de Deus. O espírito imundo está ali. Que é mais fácil ele está ali do que está a palavra de Deus. Quando ele diz: Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem compreendem, nem têm o coração endurecido, tendo olhado e não veio, tendo olhado e não o quê? Está ouvindo? Porque tem muita gente aí que está se lascando por causa disso. Tendo ouvido, tendo olhado e não vê, tendo ouvido e não ouvem, não se lembra de 4 partes ou 5 pães para 5.000, ou 4 cestos cheios de pão, de pedaços, vocês recolheram? Quer dizer, eles não se lembraram de nada que Jesus fez lá atrás. Lembraram? É quando eu digo a vocês que os apóstolos de Jesus escolheram um bunda mole mesmo. É verdade, irmão, é verdade. Não adianta, porque Jesus era curando, Jesus era liberto, como eu faço aqui, pô. Quantas pessoas já foi curada, quantas pessoas já foi tirado o demônio aqui, e vocês ainda ficam cegos, ainda ficam brincando. E perguntando: será se isso é verdade? Qual é o poder que eu tenho? Nenhum. Quem tem o poder é Deus, é feito aqui por Deus, pelo Espírito de Deus. Eu apenas sou um instrumento, como vocês também são, só é querer. Eles responderam: 12. De quanto parte 7 pães para 4.000 cestos
cheio de pedaços, vocês recolheram. Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: vocês ainda não compreendem? Ó, tá vendo, moço? Você está ouvindo, não está? Eu gosto de Jesus, que quando Deus mete o cacete, dá em silêncio. Quando o cara vem abrir os olhos, está no pau, cego. Vamos lá. Cada um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Pediram a Jesus que tocasse nele. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Olha, eu me lembrando agora, lá em Pernambuco, eu fui libertar um homem. Esse homem foi ministro em Brasília. Ele deixou tudo para servir a uma obra que ele dizia que era obra de Deus. Ele morava numa casa de taipa, não era assim? Como era o nome dele? Nelsinho. A coisa mais triste do mundo, dizendo que aquilo era Deus que tinha mandado, ele chupava as feridas. Isso não existe. Aí eu cheguei conversando com ele, ele olhou para mim e disse: o senhor é um grande homem de Deus, o senhor tem um grande trabalho no mundo, agora vai sofrer muito. Me ore. Eu orei nele, ele ficou da cor dessa só o Senhor botou a mão na minha cabeça, que o Senhor é ungido de Deus. Gente, isso é muito. Aí eu estava lá, aqui me lembrou, veio na minha cabeça. Homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas ele parecia árvores que anda. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Olha, tem vezes que eu digo a vocês: não vão para tal lugar. Aí muita gente diz: não, é porque ele quer mandar em mim. Então vá, se vire. Se vire. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias da Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhe, Jesus perguntou: quem outros diz quem eu sou? Quer dizer, Jesus perguntou a eles, aos 12 apóstolos, 11, que nessa época só tinha 11, não tinha matado, morrido, sei lá, mas tinha acontecido comigo. Então, que a história de Judas tem muita história, muita Bíblia contando uma coisa, outra conta outra, e fica em dúvida. Os discípulos responderam: um dizia que era João Batista, outro dizia que era Elias, ainda outro dizia que é um dos profetas. Está vendo? Eles com Jesus, dia e noite com Jesus, e Jesus perguntou a eles quem eles achavam que ele era. Aí vocês, se eu pergunto a vocês acham que eu sou? Fica complicado.
Porque de Jesus vocês disseram que era um profeta, que era João, e que eu sou. Vamos lá. Então Jesus perguntou: vocês que dizem quem eu sou? Respondeu Pedro: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Quer dizer, Jesus não queria dizer por quê? Porque estava com medo de quê? De morrer. Porque se Jesus dissesse, eu sou o Cristo, qual era o fundamento? Matá-lo. Se eu disser a muita gente, eu sou um profeta, eu sou um apóstolo, eu nunca digo a ninguém nem que eu sou. Não é com nada, é com medo. Segundo é quem diz, ele é apóstolo. Não, diga não, fica quieto. Não pode me chamar de você. É apóstolo Fernando. Se fosse pastor, é pastor Fernando. E é um bispo, missionário, mas é apóstolo. Não tem figura de apóstolo. Eita, aleluia. Muita gente leva na brincadeira e não sabe o tamanho que eu tenho com Deus. Vocês não sabem nem a metade, nem 1% que eu tenho com Deus. E vou dizer uma coisa a vocês: se vocês crerem e acreditassem, talvez eu não queria isso, mas muita gente ia cheirar meus pés. Ia. Porque eu tenho contato com Deus 24 horas. E Deus fala comigo. Por que que muita gente aqui não recebe a bênção? Porque ele mesmo não acredita em Deus. E Deus não vai abençoar aqueles que ele não acredita nele. Pode ficar tranquilo. Então Jesus começou a ensinar que era necessário que os filhos do homem sofressem muito coisa, fosse rejeitado pelos anciões, pelos príncipes, sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele disse que a gente pode passar isso qualquer hora. Isto ele impõe claramente. Então Pedro, clamando à parte, começou a repreendê-los. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Pedro, viu, Júnior? Vocês estão aqui, escute, viu? Quem era que estava em Pedro, viu? Sai da minha frente, Satanás. Satanás estava onde? Em Pedro. Está vendo, moça? Por que estava em Pedro? Porque Pedro descobriu quem era Jesus. Por que você não leva em consideração as coisas de Deus? Aí. Por que vocês não levam o quê? Em consideração as coisas de quê? De Deus. Sim, as dos homens. Olha aí. Está ouvindo, gente? O que eu falei nesse instante aqui? Deus respondeu. Vou repetir, viu? Repetir, viu? Sai da minha frente, Satanás, porque vocês não levam em consideração as coisas de Deus. Quem leva eu como alguém? Todos. Sim, as dos homens. Tomé e sua cruz. Então, convocando a multidão, juntamente aos seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo. Quer dizer,
Está ouvindo, Júnior? Aquilo que você estava falando hoje, que acaba tem que deixar isso, deixou aquilo, tem que ser duro. Olha aqui a sua resposta. Está ouvindo? Olha o que ele diz. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, você saia de tudo que você estiver fazendo ruim e se vire para Deus. Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, a gente pensa que vai para Jesus e para Deus vai ter coisa do céu. Não. Você vai carregar uma cruz. Jesus carregou. Por que nós não vamos carregar? Era bom que a gente passasse e carregasse a cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, olha, viu, irmão? Viu, irmão? Quem quiser salvar a sua vida, perda. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, por causa de quê? Esse salvará de que acenda uma pessoa e ganhe o mundo inteiro e perca a sua alma. Não adianta você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porra, Deus está dizendo que tua vida não é aqui, tu é preparado para isso. Que daria uma pessoa em trocar da sua alma, pois quem nesta geração adúltera, essa geração da gente é o quê? Adúltera. Quer dizer o que é adúltera? Aputada, sem vergonha. Não é para traduzir? E o pecador, a pecadora, se envergonha de mim e das minhas palavras. Olha, repara, viu? Repara. Ele agora está rasgando o verbo. Eu gosto quando fala assim, ó. Capítulo 8, Júnior, irmão Luiz, versículo 30 e 38. Pois quem nesta geração adúltera, pecadora, se envergonha de mim ou das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Em verdade te digo que dos que aqui se encontram, existe algum que não passarão pela morte, até que veja chegado com o poder e o reino de Deus. Quer dizer, que um da gente aqui, nós vamos passar e nós não vamos ver o quê? A morte, porque nós estamos no reino de Deus. Gente está brincando com Deus. Ó, gente, em cima da hora. Ó, gente, já vamos em 1727 páginas. Estamos já terminando o Velho Testamento. Eu acho que não vai dormir no Novo Testamento. Eu acho que não vai dormir. Eu vou ler outra Bíblia. Agora eu vou ler diferente. Eu vou ler a Bíblia gravando. Vou comprar um gravador e vou fazer ela todinha gravando. Todo dia eu gravo, todo dia eu gravo. Aí depois eu fazer para dar a vocês a Bíblia todinha, lida e explicada. Quem quer fazer alguma pergunta? Eu estou aqui para responder. Vale? Quem quer? Quem de vocês quer perguntar alguma coisa que está na dúvida na cabeça? Quem cala aceita, né? Então, ouvir alguma coisa? Deu para captar alguma coisa? Viu quem é Jesus? Viu quem é Deus?
Viu que ele não tem misericórdia de ninguém? Não tem esse negocinho que está passando a mão na cabeça de ninguém? E quanto mais Deus vai lhe dar a benção, mais aperta a coisa. Para você desistir. Eu tenho passado como um cano. Sabe o que é cano no moinho? Daquele que faz... Os pingos, tum, tum. Porque a benção chegou. A benção está aí. Hoje eu completei 11 mil vídeos. Hoje eu completei 9 milhões de visualizações. Eu já vou quase 40 mil seguidores. Certo? 300 e tantos mil, não sei o quê. E hoje eu recebi um parabéns, não foi, Júnior? Foi. De 100 e tantas mil. Então, o povo não tem a força de vontade de seguir. Eu tenho vontade de ensinar vocês. Eu não queria ver vocês sofrerem. Não quero ver vocês sofrerem. Porque eu já passei o que vocês já passaram. Eu já passei por dentro do candomblé, por dentro da Umbanda, por dentro da Quimbanda, passei por dentro da igreja católica. Já fiz muita promessa com Nossa Senhora Perpétua Socorro lá em Garanhuns. Eu entrar de joelho, mais de 300 metros de joelho. Tudo isso eu fiz. Já li, vou completando com essa 31 Bíblia. Eu já li o segundo Evangelho Espírita de Allan Kardec, já li todinho, para cima, para baixo. E eu só tenho de agradecer a você estar aqui precisando. Eu sei que cada um que está vindo aqui é porque precisa. Não vem me visitar porque eu sou bonito, não, né, Luiz? É porque precisa. E eu estou para seguir a vocês. A Bíblia está pegando fogo, ó. Foi bonito, não foi a pregação? Deus falou ou não falou? Hoje eu estava discutindo com o irmão João isso, com o irmão Júnior isso, não foi, irmão? Ele dizendo, eu deixei que a gente deixa tudo que sempre... Mas a gente deixou. Mas a bênção da gente está pronta. E aqueles que não tiveram coragem de deixar? Eu não chamo vocês para serem crentes. Eu não chamo vocês para serem evangélicos. Quem tem que entrar na vida de vocês é Deus. É o Espírito de Deus, não é eu. Ele é quem tem que fazer. Tem mudado o cabeleireiro lá já? Lá mudou já alguma coisa? Mudou? Deus vai fazer uma visita na casa de vocês. Pode se preparar. Deus vai fazer uma visita na casa de cada um de vocês. E é hoje à noite. E amanhã eu quero a resposta. Bote o copo d'água em cima de uma taça, se tiver um copo comum. Água, se tiver água mineral, bote. Depois vocês vão me dizer quanto ela baixou para amanhã. Porque ali está aqui na Bíblia, o tanque de Betel. Que o anjo chegava, mergulhava e libertava aquela região toda. Certo? Qualquer lugar da casa? Qualquer lugar, mas o lugar mais alto que tiver. Em cima do móvel. E sempre vocês botam. Não sei porque vocês tiram e não botam. Olha a vergonha do copo d'água. Quem é que vive sem água? Tá bom. Quem trouxe alguma oferta? Pode terminar aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Ó, teu carro está pronto, viu? É uma estrada, cabine dupla, alongada. Agora é interessante.